Fala aí, galera, tá ligado? Ah, show de bola. Quem tá cansado aí, levanta a mão, gente. Quem tá cansado aí? E eu já vi a galera lá na janta assim, ó. Só esperando o rango, e agora o rango bateu, muitas vezes dá uma canseira, né? Galera, quero apresentar uma brincadeira que talvez vocês não conhecem, mas é legal pra gente prestar um pouco mais de atenção. E eu vou precisar de um pouquinho da atenção de vocês, mas eu prometo ser rápido. Vocês já brincaram naquela brincadeira do Simon Diz? Quem aí brincou? Levanta a mão. Ó, tem uns que conhecem, então já estão ligados. Galera, a brincadeira é o seguinte. É uma brincadeira de eliminação. E quais que são as regras? Todo mundo começa na brincadeira. Mas a brincadeira do Simon Diz, à medida que você não vai obedecendo às ordens, você é eliminado. Então, como funciona a brincadeira? Por exemplo, assim, ó, vocês vão ter que obedecer somente o que o Simon diz. Então, por exemplo, assim, ó, vamos lá, para começar a brincadeira, levantando a mão. Lá em cima a mão, lá para cima. Boa. Se a brincadeira estivesse valendo, todo mundo que levantou a mão estaria fora da brincadeira. Porque foi eu que falei, não foi o Simon que disse. Aí se eu falasse assim, ó, galera, o Simon mandou nós levantar a mão. Bora, isso aí pode baixar. Isso quem baixou tá fora da brincadeira também. Deu pra entender? Já dei, ó, 2 colheres de chá pra vocês. Agora todo mundo tá ligado? Tá ligado? Beleza, então. Show de bola. Vamos começar, então? Bora. Larga as coisas aí do banco, beleza? E isso larga aí, que a gente vai precisar de atenção. Beleza? Todo mundo, isso, sentado. Vamos lá. Pra começar, nós vamos precisar ficar de pé. Bora, valendo. Bora. Opa! Opa! Quem levantou já tá fora. Ó, denuncia aí, já tá fora. Beleza. Beleza. Vamos lá, mãozinha pra cima lá, vamos lá. Opa! Tá fora também lá. Vamos lá, o Simon disse pra ficar de pé. Vamos lá. De pé, a mão pra cima agora, vamos lá. Opa! Parece que eu vi uma mãozinha levantando aí, hein? Bora lá, pode sentar. Ô, tá todo mundo ligado agora. Dei muita colher de chá, né, Bernardo? Vamos lá. Beleza. O Simon disse que pode sentar. Vamos lá. Bora. Agora vai começar mais rápido, hein? Batendo o pé no chão, vamos lá. Opa, eu vi umas pernas se mexendo aí, hein? Denuncia o colega que tá do lado aí, hein? Já não sei mais quem tá na brincadeira. Quem tá na brincadeira, levanta a mão ainda aí. Deixa eu ver. Opa, quem levantou a mão tá fora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos ver. Agora é sério. Quem tá na brincadeira pode ficar de pé. Vamos ver. O Simon disse que quem tá na brincadeira pode ficar de pé. Isso, vamos aplaudir esse pessoal aí, vamos lá. Opa, quem aplaudiu tá fora. Quem aplaudiu tá fora. Isso aí, pode sentar. Pode sentar. Opa, agora tá todo... Oh, não. Gente, nós estamos dentro da igreja. Se você errou e você tá de pé, você é um pecador, hein? Gente, agora o Simon disse que nós temos que aplaudir todo mundo, porque a galera tá ligado. Valeu, pode sentar. Pode sentar. Isso aí você pode fazer lá na... Isso, não, pode sentar. O Simon disse que pode sentar. Boa! Gente, o Simon disse que nós temos que prestar atenção na palavra agora, tá? Simon, dá um off aí agora. Show de bola, galera. Vocês podem levar isso aí, é legal, a gente faz lá com a juventude, faz até com a terceira idade, gente. Lá tem encontro a terceira idade. Pensa que esses dias eu fiz lá com eles se animaram, né? E disse, pastor, faz aquele negócio de novo, é bem legal, uma brincadeira que você pode levar. E claro que o objetivo é a gente estar ligado, né? Porque o Senhor quer ministrar ainda coisas no nosso coração. E antes de eu entrar na mensagem, eu queria pedir para um menino e uma menina bem corajosa, para um de cada, vir aqui na frente e puder, como a gente vai dar uma continuidade à mensagem e a carta de Tiago que a gente estudou de manhã, eu queria assim, bem brevemente, que daqui a pouco, em 1-2 minutos, você pudesse vir aqui na frente e contar um pouco do que você aprendeu de manhã, do que Deus falou ao seu coração daqui a pouco. E eu vou pedir para um menino, uma menina bem corajosa, vir aqui na frente e compartilhar isso. Se você não vir, a galera vai começar a te indicar, vai começar a gritar o seu nome, se você não vir. Não, brincadeira, né? Bem espontâneo, mas eu queria desafiar um menino e uma menina. Alguns meninos, né, vieram compartilhar comigo algumas coisas. Se você quiser compartilhar aqui também com o pessoal o que você aprendeu para a gente começar nessa noite. Ninguém. Eu acho que vão ter que gritar o seu nome mesmo, hein? Oh, boa. Isso. Temos um representante masculino aqui. Cadê a menina corajosa? E cadê as meninas corajosas? Hã? Boa! Aê, vamos aplaudir esses dois aí, galera! Show! Show de bola. Teu nome é como mesmo? Daniel. Então, Daniel, vou dar o microfone aqui para ti e você compartilha o que Deus
falou no seu coração, o que você achou interessante, tá bom? Eu particularmente estava conversando também com o pastor, o tema eu achei que fosse ser muito amplo e essa coisa de trazer ordem ao caos, eu fiquei pensando como a gente poderia fazer, claro, sem ser tão simples de falar de Jesus, mas sendo um pouco mais prático. Eu achei muito interessante o pastor ter trazido a questão de fé, porque às vezes não, sempre a gente está com caos dentro de nós, no nosso contexto, e o Senhor traz essa ordem ao caos. Só que muitas vezes a gente não enxerga isso, né? E a gente precisa praticar a fé, a gente precisa aplicar a nossa fé, porque de fato é o Senhor que traz ordem ao caos, e a gente só consegue ter essa ordem, a forma da ordem ser expressa é através da fé. Então, eu achei isso muito interessante. Não é tão simples, não é tão teórico, né? A fé é uma coisa prática e a gente deve trazer ordem ao caos através dessa fé prática. Isso aí, seu nome é como? Elaine. Elaine, isso aí, compartilha com nós então. Eu acho que Deus fala sobre o ordem que teve no caos, daí me remete muito na minha turma. A minha turma é uma das turmas, assim, muito bagunceira. E me lembra, assim, que a gente tem que servir, a gente tem que ser a diferença. Tipo, Tiago fala que tem que ser com obras. E Tiago não está falando para pessoas que estavam que nem um ambiente desse estava legal, com algo bem top, com predicação top, com um louvor top. Não, ele está falando para um lugar que estava com bagunça, com desordem, com algo assim, meio pá, sabe? Daí, para a gente ser esse diferente, para a gente representar a nossa fé, para a gente representar que a gente é um verdadeiro cristão, que quer seguir a Cristo, ainda que seja a morte, sabe? Muito bom, muito obrigado. Valeu, galera. Muito obrigado por compartilhar. Isso aí, então, pessoal, nós aprendemos um pouco de manhã, realmente tudo que foi compartilhado aqui, né, na questão da fé. E agora a gente vai trabalhar uma outra esfera e Tiago dá continuidade ao seu ensinamento ao falar que a fé, então, é o que esses homens e mulheres que estão dispersos pelo Império Romano, vivendo todo aquele contexto que a gente aprendeu de manhã, de deixar a sua casa, de estar longe da sua família, de estar passando necessidade, fome, muitos deles sendo mortos e a maioria deles perseguidos na sua cidade, passando necessidades de fome, enfim, inúmeros contextos. O que eles precisavam exercitar era a sua fé, e ele faz a distinção, então, entre uma fé verdadeira e o que a gente trabalhou, então, sendo essa fé artificial. A gente aprendeu também que fé, apesar de ser uma coisa abstrata, que a gente não enxerga, que a gente não consegue pegar, ela é uma coisa que ela é evidenciada a partir da nossa vida. Jesus mesmo diz para aqueles homens, para aqueles amigos daquele paralítico, diz que ele conseguiu enxergar a fé deles. E muitas vezes a pergunta que a gente fez de manhã, então, foi quantas vezes no nosso dia a dia, no nosso colégio, dentro da nossa casa, a nossa família, os nossos colegas, a juventude, os adolescentes que a gente participa conseguem ver essa fé evidenciada. E se ela não está acontecendo e não está sendo evidenciada, é da gente se perguntar que tipo de fé que a gente tem. Então foi basicamente isso que a gente aprendeu. Agora, nesse segundo momento, então, a gente vai partir para um outro texto que vai tratar de uma outra palavra que é abstrata, mas que Tiago também vai dizer que é essencial para colocar ordem no caos, como o Daniel falou, de forma prática nas nossas vidas. Porque, gente, era fácil ou difícil esse contexto que os irmãos estão vivendo? Você consegue ter uma empatia e se colocar no lugar dessa galera? Deixar tudo para trás, passar por todas essas situações que eu falei. E agora, a gente estando num lugar novo, vivendo uma coisa nova, uma das coisas que esse povo mais precisa é de sabedoria. E por isso Tiago, se você está com a sua Bíblia, você pode ver aí, Tiago 1:5. Tiago vai dizer que aqueles que têm falta de sabedoria, peçam a Deus porque Ele vai dar. Então ele está falando que uma das palavras essenciais para a gente colocar ordem no caos da nossa vida também é sabedoria. E sabedoria, como a fé, nos nossos dias também, muitas vezes há um erro de entender o que é verdadeiramente essa sabedoria. Gente, hoje a gente vive na era do chat GPT, do Gemini, do Grok, sei lá, inúmeras inteligências artificiais, do senhor Google, né? E a gente acha, e muitas vezes entra na corrente assim de achar que porque a gente tem um monte de informação, ou a gente sabe de um monte de coisa, a gente consegue ver a galera agora quase que em tempo real, indo para a Lua, a gente tem sabedoria.
mas a Bíblia faz uma distinção muito grande entre conhecimento e sabedoria. E hoje a gente vai entender o que Tiago diz também, a partir de o que é uma sabedoria real e o que é uma sabedoria artificial. Uma palavra que define muito bem o que é a sabedoria bíblica, eu gosto muito, é a definição de Agostinho de Hipona. Já no século III, ele vai dizer que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela é um dom divino e ela é uma participação da mente humana na mente de Deus. Olha que profundo que é isso. Através da sabedoria, quando o Senhor derrama ela sobre nossas vidas, é uma oportunidade de nós, como seres humanos, compartilhar da mente de Deus, da criatividade do Senhor sobre nossas vidas. E é um pouco sobre essa sabedoria que a gente vai conversar. O texto que a gente vai refletir, então, agora é Tiago, indo um pouco mais para frente, né? A gente estudou Tiago no capítulo 2, agora Tiago no capítulo 3, a partir do versículo 13 a 18, diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas são a espécie de não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Conversamos sobre fé, agora então vamos conversar sobre sabedoria, e num olhar bem amplo desse texto, a gente consegue dividir ele em duas partes. Eu coloquei em cores diferentes aqui. A primeira parte, Tiago vai nos dizer que a sabedoria, apesar de como a fé ser uma coisa abstrata, na verdade ela é uma coisa prática e de certa forma simples. Porque tem muita gente que se acha o sabido ou o sabichão, mas a sua vida desmente tudo aquela sabedoria que ele diz ter. Então ele vai dizer logo no versículo 13, dizendo assim: ó, se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Ele está dizendo, e ele está distinguindo então, e tentando trazer a ideia de que a gente é sábio quando a sabedoria, ela sai de ser meramente uma informação e ela passa a viver e ser uma prática na nossa vida. E hoje, gente, a gente vive uma tempestade de informações, a gente sabe de muita coisa, inclusive sobre a palavra de Deus. Tiago, na sua carta, ele vai dizer que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque não adianta, meus irmãos jovens, adolescentes, a gente meramente saber o que fazer, mas não fazer. Não adianta a gente ter muitas informações sobre aquela questão, mas a gente, na hora de aplicar, não ter isso evidenciado na nossa vida. Essa é a primeira parte do texto. A outra parte do texto é onde a gente vai mais nos deter, porque essa segunda parte do texto, ela agora, o Tiago vai mostrar então que essa sabedoria que é abstrata, na verdade ela deve ser uma coisa prática e que a gente deve medir nossa sabedoria a partir de enxergar a sabedoria sendo vivida na prática. E agora a segunda distinção que ele vai fazer é dizer que há dois tipos de sabedoria e não somente uma. O que ele vai dizer que é uma sabedoria terrena e o que ele vai dizer que é uma sabedoria que vem do alto. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar. Uma sabedoria que é terrena e uma sabedoria que vem do alto. E isso, gente, não é uma ideia nova dentro da Bíblia. Romanos 12:2, esse versículo aqui, Paulo vai dizer assim, ó: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que existem então dois modos de viver. Um modo de viver segundo uma sabedoria mundana, e ele vai usar a palavra conforme,
ou não vos conformeis, é literalmente tomar forma. Porque, acho que você já entendeu isso, o mundo tem um jeito de pensar e o crente em Jesus, o salvo em Jesus, o discípulo de Jesus, ele pensa de uma outra forma. O mundo tem o seu tipo de sabedoria e o crente, o discípulo de Jesus, vive uma outra sabedoria. E o que Paulo está dizendo é que nós não devemos viver baseados na forma que o mundo quer nos colocar. Isso já era muito evidente lá no Antigo Testamento. O Salmo 1 diz assim para nós: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Aqui ele está colocando dois públicos distintos também. Aqueles que são guiados segundo o conselho dos perversos. Algumas versões vão dizer ímpios. Literalmente o que a Bíblia está dizendo é que não adianta a gente seguir conselhos de pessoas que não conhecem a Jesus. São conselhos tolos. São uma sabedoria mundana. E que Tiago vai dizer no texto que a gente leu que o final dela é demoníaca. Porque é uma sabedoria que vale só para o aqui e para o agora, só para algumas coisas, mas não para o que tange a eternidade das nossas almas. E a gente está nesse caos diariamente, aonde no seu colégio o que prevalece muitas vezes é a sabedoria do mundo, a malandragem que existe lá e o jeito de ser lá. E quando você vem para a igreja, você aprende coisas diferentes. Você aprende um outro tipo de sabedoria e um outro jeito de lidar com as coisas. E por isso que a gente precisa dessa sabedoria que vem do alto. Porque se a gente está seguindo essa sabedoria que é mundana, na verdade, a gente está seguindo o inimigo das nossas almas. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E o maligno, então, que forma uma cultura, gente, que é anticristã. E por isso que muitas vezes na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, certas coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus é tranquilo de fazer, porque eles não estão seguindo a palavra. Eles estão seguindo a sabedoria que está estabelecida lá. E essa, então, é a nossa grande dificuldade de nos posicionarmos e procurar viver uma sabedoria não mundana, mas uma sabedoria que vem do alto como uma revelação de Deus de um futuro que foi antecipado para nós a partir da ressurreição de Jesus. E pasmem, quando a gente começa a tomar essas atitudes, sabe o que a gente ouve? Basicamente o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Você é louco, mano. Você é louco. Cara, você não vai aproveitar a vida? Cara, por que você não faz isso? Cara, você é louco, todo mundo faz. Cara, todo mundo pega, todo mundo se corrompe. E aí você, não, obrigado. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios 18, 19, a mensagem da cruz, perceba, é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como diz as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios, perceba, dois tipos de sabedoria aqui também, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. O que o apóstolo Paulo está dizendo novamente agora à igreja de Corinto é que existem dois tipos de sabedoria. E quando a gente decide viver uma sabedoria que vem do alto, revelada principalmente pela revelação da palavra de Deus nas nossas vidas, muitas vezes você vai ser taxado de estranho no seu colégio, na sua faculdade, de doido, de louco, daquele que não é sábio. Mas você talvez esteja vivendo, se você está posicionado dessa forma, o que verdadeiramente a Bíblia diz que é sabedoria. A sabedoria, uma das características dela é que ela é mundana. E essa sabedoria já era muito evidente na época do apóstolo Paulo. Em Atos 17, diz que o apóstolo Paulo vai ao Areópago discutir contra os epicureus e os estoicos, duas correntes filosóficas que haviam na época. E uma das correntes filosóficas, que são então os epicureus, o lema de vida deles é comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E pasmem,
Os epicureus de 2000 anos atrás vivem ainda nos dias de hoje. Porque tem gente que vive uma sabedoria humana nisso. Olha, por que eu estou nessa vida aqui? Para aproveitar a minha vida, para viver o que tem de melhor. Porque depois daqui não vai existir nada mesmo. Eu não acredito nesse negócio de céu, inferno e tal. Eu tenho que aproveitar, eu tenho que me relacionar com o maior número de pessoas, eu tenho que tirar proveito de algo, eu tenho que guardar dinheiro, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E essas pessoas, gente, eu costumo dizer que elas estão como que numa roda de hamster. Porque, gente, sempre quando a gente experimenta um prazer e a gente acha que a satisfação da nossa vida está num prazer, quando a gente o tem, a gente vê que ele não nos completa. E o vazio vem novamente. E aí, por exemplo, esperançamos de encontrar algo na gastronomia. A gente vai lá e paga um restaurante caro e a gente experimenta aquela experiência gastronômica. E quando a gente foi para casa, mais pobre, né? Porque geralmente para ter uma experiência gastronômica legal a gente tem que investir, né? Tem que gastar um dinheirinho. Aí a gente volta para casa já conversando com a esposa. E aí, mês que vem, será que a gente vai aonde? Porque isso não completa, gente. Agora, quando a gente tem uma sabedoria que vem do alto e a gente entende que a nossa vida ela não se restringe ao aqui, ao agora, mas que João 14 diz que Jesus foi preparar um lugar e que a nossa verdadeira vida não é aqui, a gente começa a olhar para esse mundo não como uma vida de turista, que quer aproveitar tudo, mas como uma vida de peregrino. Uma vida de peregrino que passa pela jornada da vida olhando para ela e dizendo, eu estou aqui de passagem. Porque a minha verdadeira vida não está aqui. Apesar de ser uma vida maravilhosa. E que o Senhor conta comigo, inclusive, para implantar o seu reino. Mas a minha verdadeira vida está para o além daqui. Para quando Jesus voltar, ou para quando Ele me chamar para estar com Ele. Então muda tudo, gente. Quando a gente está sem a sabedoria de Deus, quando eu tiro o meu óculos aqui, eu enxergo, gente, muito pouco da fisionomia de vocês, do rosto. E quando a gente está vivendo a sabedoria mundana, a gente vive com o nosso olhar opaco. A gente não enxerga as coisas de verdade. A gente está seguindo o nosso coração. Provérbios diz que no nosso coração, o nosso coração é enganoso. Há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final deles é morte. E quando a gente está seguindo o nosso coração, a gente está olhando o mundo dessa forma. Mas quando a gente encontra Jesus, quando a gente pede sabedoria a Ele, a gente consegue enxergar novamente. A gente consegue ver as coisas com nitidez. A gente vê que talvez aquela coisa que aparentemente é boa, o final dela não é bom. E a gente diz, não, para mim eu não quero. Então há dois tipos de sabedoria e isso é muito importante a gente entender. Charles Window, no seu comentário, eu não quero me delongar nisso, mas ele vai falar como isso se dá na prática, expondo exatamente esse panorama de Tiago e aqui no capítulo 3. Ele vai dizer então que toda essa sabedoria mundana, ela é baseada em inveja amarga e sentimento ambicioso, segundo Tiago mesmo diz no seu texto, e isso, quando é internalizado na nossa vida, ele vai começando a se alastrar para áreas da nossa vida. A partir disso, então, ela é demoníaca, orgulhosa, mentirosa, terrena e animal, e o final dela, das nossas atitudes, quando a gente vive essa sabedoria mundana na prática, isso causa confusão e práticas nocivas. Agora, quando a gente vive uma sabedoria que vem do alto por revelação, principalmente da sua palavra, a gente vive uma outra realidade. Porque essa é uma sabedoria que vem do alto e ela é baseada então em bom procedimento e boas obras, e ela é pura, pacífica, moderada, tratável, misericordiosa, frutífera, imparcial e sem hipocrisia. Isso na nossa vida gera paz e justiça. Gente, nos dias de hoje, em todas as eras foi importante ter sabedoria. Mas nos dias de hoje isso é imprescindível, gente. Antigamente, nós, os mais antigos, e talvez uma geração ainda anterior à minha, sofria, gente, por falta de informação. Gente, você ia saber que o homem foi para a Lua, assim, sabe? Tipo, 2, 3 dias, um mês depois. Agora tem quase que live lá do espaço, gente. Sabe, tipo, e a gente vive numa tempestade de informação. Só que aí, muitas vezes, essa informação chega e a gente não sabe o que fazer com ela. Na verdade, a gente tem que fazer uma curadoria de informação.
Tem que peneirar as informações, porque uma hora fala, por exemplo, esses dias o irmão chegou lá na igreja e disse para mim, não, você sabe, pastor, que o Lula, aquele lá é um clone do Lula que está lá no poder, porque eu vi um vídeo, me mostraram, e era o senhor mais velho, né? Isso é um clone e tal. Eu falei, pois é, eu não quis assim, mas será que é um clone mesmo? Não, mas eu vi no vídeo. E aí eu tive que explicar, e gente, esses dias eu tive que fazer de púlpito. Eu tenho lá na igreja bastante pessoas de terceira idade, e eu falei assim de púlpito com todo um carinho, eu disse, nem tudo que você recebe no WhatsApp, meu irmão, é verdade. Porque antigamente no rádio, para uma notícia chegar, ela era checada, era tudo mais. Gente, hoje em dia chega de tudo. E se a gente vai viver por esses modismos, gente, a gente vai viver confuso. E a gente precisa dessa sabedoria. Agora indo para uma parte prática, e aqui uma indicação que eu quero deixar principalmente para você, jovem, adolescente, até para os líderes que estão aqui, até para trabalhar nos seus pequenos grupos. Dentro desse tema, é esse livro maravilhoso do pastor Brett McCracken. Ele é um jovem pastor nos Estados Unidos, e esse livro aqui, alguém já leu esse livro aí, só para mim saber? Levanta a mão, talvez já conhece, né? Tem algumas pessoas que conhecem. Muito bom, é um livro essencial para a nossa geração. Pirâmide da Sabedoria. Eu quero falar um pouco de forma prática como ele trata isso, e depois a gente vai já se encaminhando para o final. Olha o que ele vai dizer, e por isso que eu falei que é imprescindível nós ter sabedoria, porque ele vai dar um panorama basicamente geral, mas muito importante, do que é a realidade do nosso mundo hoje. O nosso mundo tem cada vez mais informação, porém cada vez menos sabedoria. Mais dados, menos clareza. Mais estímulo, menos síntese. Mais distração, menos quietude. Mais sabe tudo, menos ponderações. Mais opinião, menos pesquisas. Mais palavras, menos atenção. Mais julgamentos, menos observações. Mais diversões, menos alegria. Vivemos num mundo complicado, sim ou não? Muito complicado. E a gente precisa se munir dessa sabedoria que vem do alto, jovem, adolescente, para você conseguir fazer boas escolhas na sua vida. Quando a gente vai estudar um pouco sobre sabedoria e sobre problemas, a psicologia diz então que 86% dos nossos problemas foi nós mesmos que criamos. Por quê? Por falta de sabedoria. 90% das pessoas que se endividaram por falta de sabedoria. Talvez uma inteligência financeira, uma sabedoria financeira, e 90% deles estão endividados, e eles mesmos cavaram um buraco para eles serem colocados lá. E a gente precisa disso. E no seu livro, então, e por isso se chama Pirâmide da Sabedoria, ele vai fazer um paralelo com uma pirâmide alimentar que foi lançada em 1992 nos Estados Unidos, onde ela dá basicamente que a gente deve comer mais, que está na base da pirâmide, e o que a gente deve evitar. Lá em cima tem sorvete e tudo mais, Coca-Cola, a gente sabe o que não faz muito bem, mas muitas vezes a gente come também, né? Mas seria então para a gente comer menos. E ele vai usar esse panorama de uma coisa que muitas vezes a gente estudou na escola, essa pirâmide alimentar, e ele vai construir uma ideia do que seria uma pirâmide saudável para a nossa alma. E ele vai colocar na capa do seu livro essa ideia aqui, que é a ideia de que nós deveríamos gastar mais tempo. A nossa melhor energia é em meditar na palavra do Senhor e fazer dela a base das nossas vidas para tomar boas decisões. A partir disso também, o segundo ali, tá a fotinho da igreja, é viver em comunidade. Porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Quando a gente, antes de tomar uma decisão, a gente consulta nosso líder, a gente fala com os nossos pais, quando a gente fala com alguém mais maduro, com o nosso pastor, a probabilidade de errarmos cai muito. Agora, quando a gente não vive em comunidade, a gente vive isolado, achando que a gente pode dar conta da nossa vida e tomar as melhores decisões, muitas vezes a gente cava o buraco e se mete lá, sem nem a ajuda dos outros. A gente mesmo que se meteu naquela enrascada. Outra coisa que ele vai dizer é que a gente deveria mais contemplar a natureza. A Bíblia diz que a natureza revela a glória de Deus. Quando a gente está num momento de pressão, diante de uma proposta, muitas vezes maligna, ou de alguma decisão a se tomar, muitas vezes é legal e é um bom hábito a gente tomar um ar
ir diante da natureza, contemplar as coisas, fazer nossos sentimentos que estão ali acelerados acalmarem e a gente ter discernimento e clareza para tomar boas decisões. O que ele vai dizer também é ler bons livros, compartilhar arte e pasme, lá em cima lá, ó, o que deve estar por último são as redes sociais, as interações sociais, a tecnologia. Só que daí, gente, pensando nisso, eu tentei construir com a inteligência artificial o que muitas vezes nós vivemos. Talvez o que você vive com base nessa sabedoria que não é saudável. E com a ajuda da inteligência artificial, então, eu não sei se está indo aqui. Acho que parou de funcionar aqui. Se quiser passar para mim, por favor. Agora foi. Muitas vezes a gente vive aquela pirâmide ali, aonde em vez de a palavra ser a nossa base e ser da onde surgem as melhores decisões, muitas vezes a gente fica preso no nosso smartphone, com os influencers, com as pessoas que são especialistas em tudo, mas quando você vai ver a vida deles longe das telas e longe dos recortes, não é uma vida de muito se orgulhar. Porque, gente, fazer uma vida de recorte é fácil. Mas agora viver uma vida autêntica é difícil. A gente gasta, em média, o Brasil é o segundo maior consumidor de tecnologia no mundo. Os dados falam que o brasileiro, o jovem, o adolescente, passa em média de 6 a 9 horas por dia conectado. E em vez de a nossa base ser a palavra do Senhor e os seus bons conselhos e essa sabedoria que vem do alto está sobre nossas vidas, muitas vezes a gente está querendo tomar as nossas decisões com base nesses dados que muitas vezes vêm pelas redes sociais. Eu não sou aquele contra celular, contra tecnologia, uso, gosto, mas jovem, adolescente, tome cuidado. Não invista todo o seu tempo, toda a sua energia. Cuidado com os sites que você acessa, cuidado com os conteúdos que você vê. A primeira formação do ser humano, ela é sempre a partir da contemplação, da imitação. Tudo que a gente contempla mais, forma o nosso pensamento. E pensamento molda comportamento. Por isso, se você vem alimentando uma coisa, a primeira batalha ela é mental e você vai perder a batalha na mente, não vai demorar muito para você consumar o ato. Por isso que Jesus disse, vocês ouviram na lei, não matarás? Eu, porém, vos digo. Quem no seu coração, na sua mente, já pensou mal contra seu irmão, já pecou. Porque o pecado, ele não começa meramente no ato, mas começa como lá no jardim. Onde a mulher, a partir da tentação da serpente, acha a árvore agradável e lhe agrada aos olhos. E a partir disso ela vai indo até consumar o ato. Então cuidado com o que você vê. Muitas vezes o celular, Netflix. Gente, canais de streaming. Ali está uma cultura mundana embutida. Falsas verdades. E se a tua mente for formada com base nisso, você não vai ser bem-sucedido. E não é eu que estou falando. É a palavra do Senhor diz, se você viver numa sabedoria mundana, você não vai tomar decisões boas. Hoje a gente vive crises, e eu estou lá junto com a galera dos jovens também, muitos jovens de meia idade, gente, com inúmeras crises. Porque na fase tão importante que vocês estão de adolescência, de começo de juventude, está diante de vocês, jovens, adolescentes, as escolhas mais importantes de vocês estão numa faixa etária quase que plenamente entre 15 e 25 anos. Nessa idade, gente, por exemplo, a gente define que profissão a gente vai ter, que faculdade a gente vai fazer, com quem a gente vai casar. E é decisão fácil ou difícil de tomar? E aí você vai tomar essa decisão com base somente no seu conhecimento ou você vai querer receber uma sabedoria que vem do alto para acertar? E por que eu falo que
existe muito jovem de meia idade frustrado, porque no momento de tomada de decisão, seguiu uma sabedoria mundana. E agora com os seus 25, com os seus 26, com os seus 30 anos, está colhendo as consequências das suas escolhas erradas. E muitos deles até falam em terminar com a vida, e porque para mim não deu, porque para mim não dá, porque olha só, eu pensava uma coisa. Não passe por isso, jovem. Peça conselhos, ouça o que a palavra diz e siga mais ou menos esse panorama. E o que a gente vê na nossa geração, esse panorama aqui, né? O que a gente vê na nossa geração, o que a gente consome menos muitas vezes, é o que está lá no topo da pirâmide. A Bíblia, quando dá. A Bíblia, quando sobrar um tempo. Na igreja, quando dá. Se não tiver outra coisa para fazer. E aí a sua mente está sendo inundada 6, 9 horas por dia de sabedoria mundana. E isso vai fazer sua vida sucumbir. Eu quero ser bem prático e rápido e quero aplicar agora isso a 3 áreas da nossa vida. Eu quero que você preste atenção e entender e fazer a distinção como que áreas específicas da nossa vida são diferentes quando a gente vive a sabedoria que vem do alto e não uma sabedoria mundana. Quando a gente pensa, por exemplo, em dinheiro. Quando a gente pensa em dinheiro, a sabedoria humana vai dizer assim: dinheiro é prioridade máxima, quanto mais melhor, e isso tem gerado ansiedade e comparação, valor baseado no que possui e pode levar a decisões injustas. E a base disso, então, é inveja e ambição egoísta. Já a sabedoria bíblica a respeito de dinheiro, ela vai dizer assim, ó, dinheiro é ferramenta. Aquele que vive a sabedoria bíblica, mesmo tendo pouco ou tendo muito, ele vive contente. Pratica a generosidade, ele entende que o dinheiro que caiu na sua conta, que ele tem, não é só para ele, mas ele é mordomo daquilo. E quando a obra do Senhor precisa, quando algum necessitado nos aparece na frente, a gente com generosidade semeia na vida daquelas pessoas. Porque ele entendeu e ele entende que o dinheiro é uma ferramenta e não meramente um fim em si mesmo. Ele confia na provisão de Deus e ele abençoa os outros. Gente, eu tinha uma estima muito grande por um tio meu. Foi construído toda uma ideia de falar que o tio mais brilhante que tinha, né? E pensa assim, gente, o meu pai, ele teve 13 irmãos, né? Eles são em 14 filhos. E o meu pai e o pessoal sempre dizia que o homem mais rico da nossa família morava em Goiânia. E era um cara muito bem sucedido, o nome dele é Ido. E eu tinha então uma estima, eu não conhecia ele, porque na verdade ele é meu tio porque é casado com a minha tia, irmã do meu pai. E em 2013, quando eu fui jogar em Goiânia, joguei um campeonato goiano no Monte Cristo. Eu fui para Goiânia, onde ele mora, ele tem hotéis lá, tem fazendas e tudo mais. Eu marquei com a minha tia e disse, eu quero ir visitar você. E eu todo ansioso para conhecer o meu tio Ido, que era o homem tratado como o cara da nossa família, o homem mais rico. E, gente, para resumir bem a história, quando eu conheci o Ido e quando eu comecei a conversar com ele, isso tudo desmoronou. Porque eu vi, infelizmente, que o Ido só tinha dinheiro. Ele já não tinha mais uma família, porque o seu casamento, ele tinha uma família, mas era uma família assim de fachada, seu casamento destruídos, filhos que não se conversavam, um apego ao dinheiro muito grande. E eu cheguei à conclusão que um tio meu, que nem tem relógio, ele nem usa relógio, o nome desse tio é Loi. Na verdade, o tio Loi era bem mais sucedido do que o tio Ido. Porque o Loi era livre. O Loi, quando você chega lá para conversar com ele na calmaria do interior, a 10 quilômetros do interior de São Lourenço do Oeste, ele diz, Jesus esteve aqui esses dias, passou aqui pelo pátio. Essa vida vai passar. Bem sucedido. Porque ele entendeu isso. A sabedoria bíblica e a mundana vai ser contraponto também dentro da nossa família. A sabedoria mundana vai dizer ego acima de relacionamento, falta de perdão, comunicação agressiva, competição dentro de casa, ambiente de tensão. Já a sabedoria bíblica a respeito da família vai dizer a sabedoria é um lugar de exercitar amor e serviço mútuo, perdão constante, comunicação com graça, humildade nas relações e ambiente de paz. E sabe por que muitos casamentos tem dado errado? Porque entra no casamento, no relacionamento, já começa no namoro com uma mentalidade mundana e não com a sabedoria bíblica.
E aí o cônjuge, o marido, a mulher entra no casamento para ser servido e não para servir. E isso dá ruim. E por último, trabalho. A sabedoria mundana vai dizer, a gente precisa fazer sucesso a qualquer custo. Isso gera então competição desleal, no sentido de que se eu precisar pisar em alguém para crescer, tudo bem, faz parte do jogo. Busca por reconhecimento, e isso então gera estresse e esgotamento, falta de ética. Se eu crescer, se eu precisar pegar alguma coisa que não é minha, faz parte, né? Não é assim que a gente ouve? A gente vai ouvir até, muitas vezes, dizer malandragem, né? Porque o mundo é dos espertos, é do malandro. Agora, quem entendeu o que é a sabedoria a respeito do trabalho, pensa mais no seu trabalho como um trabalho que ele presta não meramente ao seu patrão, mas que ele presta a Deus. E por isso ele tem integridade acima de resultados. Ele vive a cooperação em vez da competição, a excelência e dá o seu melhor com humildade, e ele vive na sua vida um descanso e equilíbrio. E, gente, é maravilhoso quando esse tipo de mentalidade, a gente poderia falar de um monte de áreas da nossa vida em que há um jeito de pensar do mundo e há um jeito de pensar na Bíblia. Eu fui alcançado por Cristo através do trabalho de um homem que entendeu que o seu trabalho não era um fim em si mesmo, mas era um meio. Eu, apesar de ter nascido num lar cristão por conta do futebol e de sair de casa com 14 para 15 anos e tudo mais, acabei sendo influenciado pelas amizades que tinha ali e fiquei desviado, então, afastado dos caminhos do Senhor até os 18 anos, até então com 17 para 18 anos, que eu fui em 2009 jogar no Avaí, na base do Avaí. E nesse tempo o Avaí estava na Série A do Brasileiro e o técnico do Avaí era um jogador de seleção brasileira chamado Silas. Os mais velhos vão conhecer, né? O Gilberto balançou a cabeça, provavelmente, né? Toda geração, né? Não sei se o irmão ali conhece também, volante, jogou na seleção brasileira, São Paulo, né? Um grande jogador. E o Silas, desde quando ele era jogador, ele fazia parte do Atletas de Cristo. E ele fez um trabalho enorme. E, gente, eu desviado lá dentro do Avaí, e o Silas, ele pagava um missionário do Atletas de Cristo para evangelizar os jogadores da base do Avaí. Pagava do bolso. Aquele homem morava em Florianópolis e não era sustentado por nenhuma igreja, era sustentado pelo Silas. E eles fizeram uma parceria com uma igreja que ficava perto da Ressacada, a gente morava na arquibancada da Ressacada, para a gente poder fazer os encontros lá naquela igreja. Fez uma parceria e toda semana eu tinha uma aversão à igreja, porque a religiosidade da igreja, da denominação que eu fazia parte, me assustava, assim, eu não queria saber de ir no culto, de ir na igreja, frustrado. Mas daí aquele homem, como ele trabalhava com atletas, ele não me convidava para ir para o culto, para a célula. Ele falava, ô Romário, bora para a resenha? Bora para a resenha? Para resenha, se é resenha, eu gosto, né? Resenha é conversar, brincar, fazer parte do Jumar Pagode, tocar um pagode, bora. E com esse carinho, com esse jeito, eu fui me aproximando de novo. Em 2009 foi um tempo de curar minhas feridas. Em 2010, então saí do Avaí, fui para o Campo Mourão, e lá no Campo Mourão, quando cheguei lá já decidido por Jesus no final do ano, procurei uma igreja, 2010 fui batizado, e já naquele ano o Senhor confirmou um chamado na minha vida no sentido pastoral. Mas foi a partir de um homem. E ele nem sabe que ele fez isso. E eu nem sei se um dia assim, eu vou bater de frente com o Silas e vou dizer, ô Silas, cara, obrigado. Acho que você nem sabe disso, mas eu estava lá em 2009, lá no Avaí. E eu nem lembro o nome do missionário também, sabe? Tipo, a gente esquece. Muitas vezes a gente vai lembrar dessas coisas como uma revelação que Deus diz assim, ó, eu estava cuidando de você desde dentro, lá embaixo da ressacada, eu estava cuidando de você. Porque ele entendeu que trabalho não é um fim. E talvez uma das maiores mentiras que o inimigo tem contado hoje é que você vai ter sucesso e que você vai ter valor somente se você tiver uma profissão que vai dar muito dinheiro, ou que você vai se autoafirmar a partir da sua profissão. Mentira. A sua profissão é um meio e não é um fim. Não se venda por dinheiro.
Viva um propósito. Mas para fazer essa escolha, a gente não vai poder estar baseado numa sabedoria momentânea e terrena. A gente precisa de revelação do alto. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Eu queria que no seu lugar você curvasse sua cabeça agora, porque a gente vai clamar agora por essa sabedoria que vem do alto sobre nossas vidas. O nosso mundo vive esse caos. Nós estamos diariamente nessa tempestade de informações. Estudos dizem que a gente tem que tomar entre 30 a 35 mil decisões por dia. Algumas delas inconscientes, algumas conscientes, algumas simples, mas algumas complexas também. E o que eu te pergunto é: em que você tem baseado as suas escolhas? Em uma sabedoria mundana e terrena, influenciado pelos outros, influenciados pelo maligno, ou influenciados pelo que a palavra diz sobre sua vida e sua identidade? Eu quero fazer um convite especial aqui nessa noite. Eu quero abrir a oportunidade com esse texto em mente, de que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O que a Bíblia diz para nós, então, que o princípio da gente receber essa sabedoria é o princípio da gente se entregar a Jesus. E eu quero saber aqui nessa noite se tem alguém aqui que talvez está cansado de andar com o controle da sua vida na sua mão e tomar as próprias decisões, e hoje você quer abrir mão desse controle, entregar na mão de Deus e dizer: Senhor, me guia, vamos juntos tomar as decisões. Quando você me der o comando, eu aperto no botão. Quando você não me der o comando, eu não vou. A Bíblia diz que a vontade do Senhor sobre nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Ele quer o melhor para você. Ele tem um propósito para você. Eu quero saber, enquanto nós estamos de olhos fechados, se tem alguém aqui hoje que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você quer receber essa sabedoria para tomar as melhores decisões da sua vida. Eu quero orar por você. Se você está tomando essa decisão nessa noite, eu queria que você levantasse a sua mão alta e depois eu vou pedir para você baixar. Estou vendo uma mão aqui à minha direita. Pode baixar? Já vi sua mão? Se você está tomando essa decisão, eu quero te conhecer e quero orar por você. O segundo apelo que eu quero fazer nessa noite, o segundo convite, é talvez para você que já conhece a Jesus. Já tomou uma decisão por Jesus, mas agora você vive um tempo de confusão, um tempo de uma fé fraca, um tempo de más decisões, um tempo dentro dos seus relacionamentos que, em vez de você influenciar, você está sendo influenciado. E você precisa hoje renovar sua aliança com o Senhor aqui. Porque o caos, ele nos espera ao sair dessa porta aqui. Talvez a sua casa está um caos. Talvez os seus relacionamentos estão um caos. Talvez dentro da sua própria vida, da sua mente, do seu coração está um caos. E o Senhor quer gerar fé no teu coração nessa noite. Ele quer te dar sabedoria do alto para você lidar com essas coisas e não ser influenciado, mas influenciar os outros. E eu quero saber se alguém quer tomar essa decisão de renovar sua aliança com o Senhor aqui nessa noite. Eu quero que você levante sua mão também no lugar onde você está para mim orar por você. Amém. 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 Com toda a liberdade que a gente tem no Espírito Santo, eu quero que essas pessoas que levantaram a mão, e na verdade todos nós viemos ficar de pé, e essas pessoas que necessitam de uma oração agora, e que estão se posicionando diante do Senhor, pudesse vir aqui na frente para a gente orar e terminar esse momento aqui. Porque, gente, a nossa fé, ela é testada. A gente sair do nosso lugar é um ato simples, mas é também um ato de posicionamento, como dizendo: Senhor,
hoje eu mudei minha postura. E eu preciso receber essa sabedoria que vem do Senhor para guiar as minhas decisões. Ô Espírito Santo, tem liberdade aqui, Senhor. Oh, Pai, como nós precisamos do Senhor e da Tua sabedoria, Pai. Como nós precisamos, Senhor, de uma fé que mesmo no meio das dificuldades, a gente esteja ainda olhando para o Senhor. Oh, Pai, nós clamamos a Ti nessa noite, Pai. O Senhor sabe as realidades de cada um, Senhor, que está tomando uma decisão aqui nessa noite, Pai. A Bíblia diz no Salmo 139 que o Senhor conhece e sonda o nosso coração, Pai. E o Senhor sabe exatamente aonde o caos, aonde a falta de sabedoria na vida de cada um dos que vieram aqui na frente, Senhor, daqueles que também ficaram, Senhor. E o que eu peço, Pai, é que o Senhor derrame graça sobre nossas vidas nessa noite, Pai. Derrame, Senhor, um renovo espiritual sobre nossa fé, Senhor. Derrame, Senhor, um acrescentar da nossa fé aqui nessa noite, Pai. Que a partir dessa instrução, Senhor, de Tiago, inspirado pelo Senhor, que instruiu aqueles primeiros cristãos que passavam por esse momento de dificuldade, Senhor, e precisavam dessa sabedoria diante dos seus dilemas, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Não deixa nós confiar na nossa própria força, Pai. Nós queremos confiar na Tua palavra sobre nossas vidas, Pai. Deus, guia cada jovem que está aqui, cada menino, cada menina, cada adolescente, a tomar decisões com sabedoria e colher frutos maravilhosos a partir dessas decisões, Pai. Livra cada um de nós, Senhor, de agir no calor do momento, no impulso, ou influenciado por uma sabedoria humana, e no futuro colher consequências drásticas, de nos afastar do Senhor, de adquirir doenças, mazelas, de que nossas famílias sejam destruídas, Senhor, de que os sonhos que o Senhor planejou para a nossa vida não sejam concretizados, Pai. Mas, Pai, que cada um de nós possa viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável sobre nossas vidas, Pai. Nos guia, Pai. Nos ajuda, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço para quem está do seu lado aí. Deseje força, fé, sabedoria. E que Deus nos abençoe nesse grande desafio que a gente tem de colocar ordem no caos das áreas da nossa vida. Amém, galera. Graças a Deus, nós estamos encerrando, eu acho que esse dia de Extreme da melhor maneira possível, que é se entregando e se derramando aos pés do Senhor, né? Que aqueles que tomaram uma decisão essa noite possam sair daqui, né? E viver agora o Extreme a partir do dia de amanhã, né? Nas suas cidades, nas suas igrejas, com os seus colegas, nas escolas, faculdades. Que o Senhor possa, a cada dia, né, nos lembrar de tudo o que o pastor Romário falou, tanto hoje de manhã como agora à noite. E eu queria honrar a vida do pastor Romário nesse momento também, orar um pouco pela vida dele, agradecendo também. Depois nós queremos conversar contigo lá também, Romário. E louvar pela vida dele, por ele ter aceito esse convite, né, de ter deixado a sua igreja local, ter deixado a cidade onde ele tem feito o seu ministério para estar com nós nesse dia, pregando e falando dos nossos corações também, né? Vamos orar mais uma vez juntos pelo Romário agora também. Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela vida do Romário, Deus. Obrigado porque ele se dispôs para estar nesse momento conosco. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor usou a vida dele, Pai, grandiosamente no nosso meio. E eu tenho certeza, Deus, que houve transformação, Deus, houve arrependimento e houve salvação, Pai, nesse dia aqui, nessa noite. Nós clamamos e nós agradecemos ao Senhor por isso, Pai. Essa tem sido a nossa oração durante essas semanas, Deus, pré-extreme, e nós cremos que o Senhor fez isso, Pai, através da vida do Romário. Obrigado, Deus, por esse coração servo,
por esse teu servo, Deus, que se dispôs a estar aqui com nós e nós te engrandecemos por isso. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dele. Obrigado porque o Senhor trouxe ele em segurança até aqui em Erechim, Pai. Eu peço que o Senhor também o leve em segurança novamente, Deus, para a cidade onde ele está exercendo o ministério, a cidade que o Senhor designou para que ele está, Senhor, e que a sua família, Deus, seja uma, Senhor, referência naquela cidade também, em todo lugar que for. Eu te louvo pela vida dele, te louvo pela vida do teu servo, Deus, em nome de Jesus. E mais uma vez te agradeço por esse tempo, Senhor, de extreme que nós tivemos nesse dia. Obrigado, Deus, por todas as coisas, gincanas, brincadeiras, conversas, devocional, Deus, comidas, tudo que tivemos aqui, Deus, que tenha sido e foi para a tua honra e para a tua glória que fizemos tudo isso, Deus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Obrigado, Romário. Gente, vamos então para agora do momento em que acho que muitos estão esperando, né? Equipe vermelha ou equipe azul que ganhou? Qual será que é o veredito aí, né? Então vou deixar para as meninas. Oi, galera! Tudo bem? Boa noite. O nosso Extreme está chegando ao fim.